É Santana do Araguaia, ostentando suas naturais riquezas. Ó cidade querida, cidade brasileira, as águas. Falar sobre os destaques de Santana do Araguaia nos leva a refletir sobre a coragem, determinação e visão de futuro de homens e mulheres pioneiros nessa cidade. Eles enfrentaram desafios, superaram obstáculos e construíram as bases para o desenvolvimento do município. Suas histórias inspiradoras merecem ser lembradas e celebradas. Vamos conhecer alguns destaques santanenses. Muitos foram os pioneiros que desempenharam um papel fundamental na definição dos rumos e na construção da política local. Pessoas responsáveis por estabelecer as primeiras estruturas de governo, escolher o nome do município, lutar por sua emancipação, definir o local da sede e muitas outras ações necessárias para o desenvolvimento de Santana do Araguaia. Vamos conhecer as memórias da história da filha da primeira prefeita de Santana do Araguaia. A cidade de Santa Maria das Barreiras, ex-Santana do Araguaia, ela foi fundada pelo sertanejo Inocêncio Costa. Foi fundada a 7 de setembro de 1893. Recebeu esse seu nome primitivo de Barreira de Santana. Então, o primeiro nome daqui foi Barreira de Santana. Em 1946, ela é levada à categoria de vila. Aqui é levado à categoria de vila, pois aqui pertencia a Conceição do Araguaia, ao município de Conceição do Araguaia, cujo prefeito João Rego Maranhão, de Conceição do Araguaia, colocou Santa Maria das Barreiras como vila, né, que antes era só um povoado. E passa a ter o nome, então, já não é Barreira de Santana, passa a ter o nome de Santa Maria das Barreiras, com a aprovação da Lei Estadual 1127, de 11 de março de 1955. É quando aqui passa a ser município com o nome de Santana do Araguaia, em 1955. E nesta mesma data, foi empossado no cargo de prefeito o senhor José Coelho da Luz, designado pelo governador, né, do estado, que nessa época era general Zacarias de Assunção, para exercer o referido cargo até a posse do próximo prefeito que fosse eleito. E esse prefeito eleito que concorreu foi Manuel Quirino de Souza, concorreu para ser o primeiro prefeito de Santana do Araguaia. Manuel Quirino de Souza é eleito porque ele é candidato único, ninguém concorria com ele, porque ele era uma pessoa muito amada, então era uma figura muito importante aqui na região. Então ele se tornou, foi eleito o primeiro prefeito de Santana do Araguaia. Porém, ele não toma posse, porque o município cai. Em 1959, Manuel Quirino de Souza se candidata novamente para prefeito de Conceição do Araguaia. Já com esse intuito, a ideia dele era simplesmente emancipar o lugar onde ele nasceu, se transformar em um município. E em 1961, esse prefeito de Conceição do Araguaia, Manuel Quirino de Souza, na época, ele, pela segunda vez, junto ao governador do estado, que era Dr. Aurélio do Carmo, ele cria Santana do Araguaia novamente, o município Santana do Araguaia novamente. A instalação do município ocorreu no dia 10 de abril de 62. E nesta data, o governador do estado dá posse ao prefeito Raimundo Pereira. Ele é designado para poder esperar a eleição para eleger o primeiro prefeito daqui. A eleição foi realizada e foi eleita a primeira prefeita de Santana do Araguaia, Isabel da Silva e Souza,
Ele tomou posse no dia 10 de dezembro de 1962. Depois de vários prefeitos que governaram aqui a cidade. Existe uma enchente muito grande em 1980. Muitas pessoas que moravam em Barreira do Campo mudaram para lá, porque foi oferecido condições para eles mudarem para lá, para a fazenda Campo Alegre, que era uma fazenda. E lá vai aumentar o número de população, dobrar a mais do que a sede do município aqui de Santana do Araguaia. Então, quando houve a eleição, Manuel Quirino é candidato pelo PDS e Vitor, e o Vita também, o prefeito que se tornou prefeito, o Vita também é candidato pelo PDS. Naquela época podia ter 2 prefeitos no município, num partido só. 2 candidatos num partido só. E eles ganharam, só que quem teve mais votos foi Henrique Vita. E Henrique Vita era de Campo Alegre. E também eles tiveram, como lá tinha mais eleitores do que aqui, né, devido à grande maioria de pessoas que emigraram para lá, também fizeram a maioria dos vereadores. Só 3 vereadores ganharam aqui no lado de cá, que foi Edivaldo de Araújo, Essilon e eu, Leolândia Marco Arthur. Conclusão, o prefeito Henrique Vita, sendo de Campo Alegre, conseguiu, por maioria absoluta, houve essa mudança de sede, e aí a sede ficou lá, e aqui ficou como distrito de Santana do Araguaia. Leolândia da Silva e Souza Marco Arthur nasceu a 7 de maio de 1949, filha de Manuel Quirino de Souza, que fez o município de Santana do Araguaia, e de Isabel da Silva e Souza, a primeira prefeita de Santana do Araguaia. Professora, formada em História, pós-graduada em Administração Educacional, foi vereadora em Santana do Araguaia por 3 mandatos e, paralelamente, dirigiu os colégios Josélio Testário e depois conseguiu a escola Pio Barroso com o governo, então governador Hélio Gueiros, e se tornou também diretora da escola Pio Barroso, onde ela fundou. E aí ela se aposentou pelo Estado pela primeira vez como diretora de escola. Hoje eu moro aqui no meu lugar porque eu amo Santa Maria das Barreiras, que é a minha antiga Santana do Araguaia. Eu nasci ali, aqui na beira do rio, na casa onde meus pais moravam. E ali eu me criei, aqui eu corri esses prados. E isso aqui para mim é a maior riqueza do mundo. Não existe coisa mais bonita, coisa melhor do mundo do que o rio Araguaia. E agradecer a Deus por ainda estar com vida, porque isso é maravilhoso. Estar com vida e morar em Santa Maria das Barreiras, que é o lugar onde eu nasci. Muito obrigada. Vamos conhecer as memórias de uma mulher que fez parte do estabelecimento das primeiras escolas públicas e particulares do município. Ela contribuiu para o progresso intelectual e cultural de alunos e de outros professores, deixando um legado duradouro em Santana do Araguaia. Minha mãe chegou em Santana do Araguaia em 1981. Quando o pessoal teve a enchente de 80, ela foi para Nova Barreira e Nova Barreira foi para lá. Aí foi trabalhar no Colégio Campo Alegre. Em 81 eu já fui para lá. Nas férias, quando eu vinha, eu ia para lá. Aí fiquei 81, 82, passando as férias e finalizando o meu ensino. Que eu estava fazendo magistério Imperatriz, no Maranhão. E aí, quando foi em janeiro de 83, eu comecei a lecionar na Escola Campo Alegre. Então, Escola Campo Alegre, que ainda era da fazenda, a minha mãe já trabalhava lá, e lá quem era diretora na época era a dona Miriam. Ela era de São Paulo, fazia parte do pessoal lá da fazenda, então ela era diretora do colégio. No final de 84 teve a formatura da primeira turma de 8ª série. Então eu tenho aqui a foto que o Crisóstomo participava dela, a Beth participava. Então, o final de 84, foi a turma de 84,
E nesse mesmo dia aqui da formatura, já veio o pessoal da SEDUC, que veio para lá para ver já o colégio, já vieram tipo os olheiros, né, para ver como é que era a situação que ia de assumir o colégio. Então, nesse dia aqui dessa formatura, já estava o pessoal da Secretaria de Educação do Estado do Pará, já se inteirando do colégio para poder assumir em 1985. Então, a única exigência era que fosse pego todo o pessoal para não demitir ninguém. E assim eles fizeram. Então pegaram, aí foram verificar quem tinha magistério, quem tinha outras áreas, e de acordo com o que a pessoa era formado, então foram fazendo o contrato no Estado, que depois nós ficamos até, como é que se diz o nome, efetivados. Então nessa época o colégio ainda era pequeno, então já tinha só, no caso, essa turminha de 8ª série que concluiu, o pessoal foi embora e já tinha a outra turma seguinte. Então o colégio muito pequeno. E aí passou a ser do Estado em 85 e esse outro diretor assumiu. Nesse meio tempo, a Jocely Sestari assumiu também como diretora. Não ficou muito tempo, aí veio embora para cá, para Palmas. E o Aparecido Sestari, cunhado dela, assumiu a direção do colégio. Então foi o diretor antes dela, não, depois dela. Quando o Aparecido Sestari também veio embora aqui para Palmas, e ficou vago o colégio. Isso já era pelo meado de 1988, finalzinho. E aí foram escolher um outro diretor para assumir. Aí na época eles queriam colocar o Berilo, meu irmão, para assumir, só que o Berilo tinha chegado para lá recentemente, não era contratado ainda do Estado. Aí, colocaram o meu nome. Quando colocaram, disseram que ia ser eu adoeci. Aí eu falei para a mamãe, mamãe, eu não vou assumir. Vai sim. Aí assumi, em 25 foi colocado a minha portaria, dia 25 de abril de 1989. Eu tenho até guardado até hoje, que eu tenho até a portaria. E aí assumi lá, fiquei por 12 anos, passei por muitas situações complicadas, aprendi muito, porque olha, você ser diretora de uma escola. E na época eu ainda era responsável pelo Pio Barroso, pela Cupertino Contente e pela Castro Alves de Santa Maria das Barreiras. Porque naquela época eu fui ser diretora sede e todo o financeiro dessa escola passava na minha mão. O pagamento dos funcionários, como também o fundo rotativo, aquelas épocas que vinham para comprar os materiais para o colégio. Aí eu ia em Barreira do Campo, lá com os irmãos maristas, lá com eles, fazia reunião. Ia lá na Castro Alves, lá em Santa Maria das Barreiras. Na Pio Barroso, a diretora era a Aldenora, que foi a primeira diretora que assumiu. Então, ali eu fiquei sendo responsável por aquilo tudo. Então, se eu fosse começar hoje, eu iria começar como professora novamente. Eu falo para eles. Por quê? Porque, olha, é uma profissão que o pessoal reclama muito. Mas aquele que faz com paixão, que faz com amor, que quer ver o aluno crescer, que se alguém falou, passou pela minha mão, que ele ali hoje é fulano e tal, porque eu ajudei a educar, passei na vida dele. Então isso é muito gratificante. Não é de hoje que é desafiador ser um profissional da saúde. Agora pense em muitos anos atrás, sem equipamentos, poucos insumos, sem estradas, sem meios de comunicação. Mas tiveram pessoas que ignoraram esse fato e simplesmente se lançaram. Em época de surto de malária, não era na sede, não era nas grandes cidades, era em Barreira do Campo que as pessoas de várias fazendas da região encontravam um tratamento eficaz e humanizado. Vamos ouvir os relatos da história de uma mulher que doou a sua vida para salvar a vida de muitos santanenses. Falar de Irmã Renê é falar de uma mãe, porque para nós aqui na comunidade nós tínhamos como uma mãe. Uma hora ela era mãe, outra hora advogada, polícia, delegada, vereadora, prefeita. Ela era um tudo na comunidade. E Irmã Renê veio pela grande necessidade que esse povo tinha de um cuidado médico.
ela foi e criou o ambulatório Samuel Pessoa, que assim ela deu o nome, e começou a tratar desse povo. Era muita malária. Esse pessoal trazia muito pessoal do Maranhão, muito peões que eles chamavam, para abrir as fazendas. E aí, já viu, abrindo tudo isso aí veio a malária. E ela, o foco dela maior era a malária. Tratava todo mundo de graça. E irmã Renê doou a vida por essa comunidade. Mas doar mesmo, né? Ela raramente, de 4 em 4 anos, ia nos familiares dela, que ela era da França. Mas ela logo estava de volta. E minha mãe, Maria de Nazarete, foi uma das primeiras enfermeiras dela. Minha mãe é uma mulher guerreira. Falar de minha mãe Hoje ela não está em nosso meio, mas deixou o seu legado em uma construção de uma comunidade. Irmã Renê fez o convite para minha mãe. Você não podia me auxiliar? Minha mãe falou, não, se você conversar com meu esposo, João, a gente não tem dinheiro para pagar, é só para cuidar desse povo que necessita tanto. E assim ela foi adquirindo as colaboradoras dela, né? As enfermeiras dela, que na época podia se usar enfermeira, que auxiliava ela naquele trabalho de doação. No final de cada mês tinha um agrado, mas não era um salário, que ela também não tinha esse salário. Ela vivia de doações para poder cuidar das pessoas que vinham de garimpo, dessas fazendas. Ela queria que fosse embaixo de um pé de piqui e que fosse lá no cantão. Escolheu tudo, foi lá e falou, eu sei que meus dias de vida vai ser por aqui mesmo, eu quero que quando eu falecer, que eu seja sepultado aqui, lá para lá da Tiana. E aí a gente atendeu o pedido delas, porém não lá, aqui, para a gente estar sempre visitando. Uma jornada de entrega, doação, amor, simplicidade e serviço. Uma vida dedicada a preservar o direito de crianças, adolescentes e jovens pelo caminho da educação e da espiritualidade. Esse foi o legado de cada irmão marista que passou pelo distrito de Barreira do Campo, município de Santana do Araguaia. Veio os irmãos maristas, começou com a catequese, juntamente com o Fregil, aí se pensou e se criou duas salinhas de aula para ir ensinando os filhos daqueles que já estavam aqui, e assim foi. Hoje tem o Colégio Isabel Dias, que quem criou foi os irmãos maristas, e o colégio, que na época era estadual, Cupertino Contente, que também foi trazido pelos irmãos maristas, pelo saudoso irmão Torres. O trabalho deles era catequese e escola. Entendeu? Eu vou falar, o trabalho dos irmãos maristas nessa comunidade foi primordial. É tão tanto que a comunidade sentiu muito quando eles foram embora daqui. Sentiu muito. Eles sempre falavam, olha, vê o que a gente está fazendo que vocês vão ter que caminhar com suas próprias pernas. Mas a gente, de tanto conviver, estar ali, a gente não levava muito isso a sério, até que chegou o dia. Esse estabocal aqui, de ponta a ponta, foi plantada por eles, com os alunos. Trabalho de escola. Todas essas tabocas que teve aqui, foi os irmãos maristas. Muitos homens e mulheres desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na geração de empregos nessa cidade. Vamos ouvir a história de um deles. Ele viu aqui a oportunidade de crescimento econômico e, mesmo enfrentando desafios e riscos, mas com sua visão empreendedora e sua determinação, ajudou a impulsionar o progresso de Santana do Araguaia.
Aí nós lembra como fosse, nós entramos ali pela aquela principal ali da Terezinha Abreu Vita, né? Era só o chão ali, chão, e tinha uns quebra-molotão naquela época que eles faziam. Aí nós entramos por lá, viramos bem ali no... onde é o Mercado Tentem mesmo, parou lá um pouquinho, aí nós subimos, viramos naquela rua ali do Detran, que vira para o Detran, viramos para o posto, ali onde é o posto central, que não tinha nenhum posto naquela época, ali não tinha posto, não tinha nada, certo? E vinha bem aqui, parar aqui onde é o Cajubi, onde era o depósito, a loja do meu tio, para descarregar o queimando de mercadoria. Aí eu vim para cá, quando eu vim para cá, o patrimônio que eu trouxe, o que foi? Eu tinha uma moto CG branca, uma moto CG vermelha e o dinheiro de outra moto. Aí eu trabalhava com o quê? Eu sempre falo, é impossível a pessoa fazer o que eu fiz na vida. Eu trabalhei 1 ano com meu tio de graça, sem receber nada, só em troca da comida. Certo? Eu tinha comida, roupa lavada, o quartinho para ficar na casa, ele me tratava como um filho, entendeu? Aí eu arrumava depósito, arrumava loja para ele, eu fazia... O primeiro serviço de banco que eu aprendi a fazer foi em Paraíso com meu tio. A primeira vez que eu fui no banco fazer um serviço bancário, certo? Passei um ano trabalhando com ele. Só que aí eu vendia bijuterias, né? E vendia relógio. Aí eu podia fazer dentro da loja dele. Aí quando eu cheguei aqui, tinha dias que o dinheiro era curto, que eu almoçava e não jantava para poder economizar, pensando não, que eu tenho que me preparar para o futuro. Aí resolvi montar o pregão aqui na época, pregão Padre Cícero o nome. Era uma sala, para você ter uma ideia, mais ou menos a minha loja quando eu comecei, ela era no máximo do tamanho dessa sala aqui, ó, que nós estamos aqui, ó, desse espaço aqui. Aí nós ficamos aqui até, eu cheguei em 86, 87 aqui, meu pai já veio para cá na época que o Collor assumiu a presidência, que o Collor pegou e tomou o dinheiro do povo, né? Aí meu pai ficou com o dinheiro preso, aí meu pai veio embora para cá. Quando o Collor foi presidente, por incrível que pareça, eu fui uma das pessoas que mais ganhei dinheiro aqui, na transição do Sarney para o Collor, é de tirar o chapéu. Eu sempre tive uma cor na minha vida, uma lição que eu aprendi, a cor do meu avô. Querer o que ninguém quer e guardar o que ninguém precisa. Aí o Collor passa a minha presidência. Aí o que foi que eu fiz? Antes do Collor assumir, eu tinha loja e eu comprei meio mundo de mercadoria. Bicicleta Monarch, naquela época eu vendia muito bicicleta Monarch, né? Eu nem falei Monarch mais, né? Colchão, geladeira, sofá. Ali onde é o Banco Brasil ali era meu, aquele prédio já era meu ali e era um depósito. Ali era só para guardar mercadoria. Eu tinha aquele lá e tinha mais uns 2 depósitos cheios de mercadoria. Eu comprei meio mundo de mercadoria. Quando o Collor assumiu, o trem ficou difícil para todo mundo. Só que aí ele abriu uma brecha na época que você não poderia usar o dinheiro, tirar o dinheiro do banco para você. Só que você poderia fazer uma transação chamada transferência de titularidade. Se você emitisse uma nota fiscal com a data retroativa que o dinheiro foi bloqueado, você poderia passar para outra pessoa o dinheiro, né? E na realidade todo mundo, eu devo para fulano, fulano deve para fulano. Aí o que foi que eu fiz? Os comerciantes aqui, nenhum fizeram isso. Eu peguei e tudo que eu tinha na loja e vendia para receber com o dinheiro bloqueado. Não, o cara fala, meu dinheiro está perdido, né? Eu não vou receber mais, então eu vou passar para frente. E eu, como estava devendo o mesmo mundo de mercadoria que eu tinha comprado, né? Se eu devia 1 milhão, com 300 mil que eu vendi, eu paguei a conta de 1 milhão. Então aqui, ó, quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, ó, aqui não tinha energia de jeito nenhum. Aqui a estrada era de chão, de Paraíso até aqui, certo? A energia que a gente tinha aqui, como é que ela funcionava no começo aqui? Eles ligavam o motor 10 da manhã até meio-dia, que é a prefeitura que bancava isso aí, e ligava, quando era tardezinha, ligava agora 5, 6 da tarde até 10 da noite. Como a dificuldade era muito grande para as pessoas chegar aqui, então assim, para o comerciante era muito bom naquela época. Era mais fácil você crescer porque não tinha tanta concorrência, né? O Alencar é um cidadão que chegou em Santana do Araguaia em 1986 com o sonho de crescer na vida, certo? Veio da região bem desenvolvida para um local que no início aqui era o começo.
e que viu aqui muitas oportunidades de crescer na vida, que acreditou, certo? E que acredita em Santana. Então Santana hoje é uma cidade que eu amo, certo? E que daria a minha vida por ela. Eu amo Santana do Araguaia. As raízes de um povo estão em sua língua, seus hábitos, seus costumes, sua bandeira, seu hino, sua cultura. O hino é um elo que permeia entre as antigas e as novas gerações. Ele estampa a identidade de um povo. Por isso, um dos maiores símbolos de uma cidade é o seu hino. Vamos conhecer a história do hino de Santana do Araguaia. Em 89, né, eu já estava aqui, né? Meus pais vieram para cá em 70, não sei o que lá, muito tempo. Só tinha aquela rua do Correio, só tinha umas 20 casas, né? Tinha mais fazendeiros, Vita, Sestari, Sardá, esse pessoal daquele tempo, tudo da época do meu pai. Então, eu sou quase pioneiro, né? Eu sou pioneiro e quase filho daqui, né? Porque aqui eu vivi, eu fui professor de inglês, de português, fui diretor de escola Terezinha Vita, fui coordenador, foi um monte de coisa, né? Na época a gente fundou inclusive a Casa Cultural que tinha aqui na época, né? Casa Cultural, lá eu tinha tudo da cultura de Santana. Então naquela época então do prefeito houve um concurso do hino, né? Eu me inscrevi como diretor da escola Terezinha Vita e ganhei ali, eu fiz na época lancei um livro, né? E esse livro eu tentei aqui sempre na mão. Ó, mas tá coitado, ó. Só os trapos. Eu fiz esse livro aqui uma homenagem ao município, sabe? Eu fiz uma homenagem muito bonita nesse meu livro. Eu falo assim, quer ver? Uma homenagem, ó. Santana do Araguaia, homenagem especial. Então eu fiz um poema falando do município, entende? Falando da fundação, do gado, essas coisas. Aí desse poema eu fiz o hino, porque achei muito bonito. Eu me achei, sabe? Pô, eu fiz isso, né? Então vou fazer o hino por aqui. Foi quando houve o concurso. Aí eu peguei e escrevi o hino. Tem até aqui, ó, na minha primeira agenda, olha a situação. Eu tenho aqui, ó, até a folha que tinha na época na porta-cara da cultura, eu tenho até hoje. Essa aqui era uma planta bonita, eu tirei e botei. Então eu tenho aqui, eu tirei o hino aqui, eu tenho aqui, ó, daquela época, 89. Então lá o hino nos rincões do Pará, né, nessas plagas aí, né? Sul querido, né? Hospitaleiro que recebe as pessoas, né? Nasceu essa cidade, né? Então ela nasceu com as suas, ostentando as suas naturais belezas, o rio, fauna, flora e assim por diante. Aí eu fiz a primeira estrofe. Agora eu tinha que entrar com alguma coisa do estribilho, o refrão, né? Que falasse do Araguaia. Aí então eu veio lá. Ó cidade querida, estamos aqui, cidade altaneira, né? As águas do Araguaia brilham com a tua bandeira. Então, a bandeira baila nas águas, né? Então eu fui contando a história muito rápida do que acontece, do que é realmente essa coisa de cultura e do que existe aqui, né? E no final eu falo que as cortinas do progresso se abrirem e já sorrir, né? No futuro a grandeza e o valor que tem hoje. Hoje o Santana do Araguaia é outra coisa, daquela época não tinha ninguém. De um povo justo, né? Forte e destemidos, cidade e luz, o Deus abençoa. Daquela época até agora ele vem abençoando esse povo. Então é pequeno o poema, mas conta assim bem direito. Era um sonho que eu tinha de fazer isso. E surgiu na época certa. Naquela época eu estava inspirado, que eu tinha feito o livro. Esse livro aqui foi muito... Na época eu vendia 10 mil exemplares, comprei um Fusca com ele, entendeu? Aí nós gravamos, nessa época, a Mauri. Não sei se você conheceu a Mauri, ela é irmão da Bia. Né? A Bia era casada com meu irmão. Ele era diretor cultural na época, ele nos ajudou a gravar a fita. Eu dei a fita cassete. O Zequinha falando, declamando o poema, eu declamando o poema sozinho e nós cantando junto. Aí ele pegou, sabe, a letra. Rapaz, isso aqui é café pequeno, eu faço aqui com meia hora.
Aí ele pegou, sabe, o violão, deu lá umas notas no refrão. Ele fez a música, por incrível que pareça, em 15 minutos. Entende? Eu cheguei a me arrepio quando lembro, sabe? Desculpa, tá? Então, né, ele fez assim com muito amor. Eu vou fazer porque você está pedindo. Mas eu não gosto desse tipo de coisa, mas não gosto de outras músicas, né? Aí ele fez. Cantou, sabe, rapidão. Eu aprendi logo a música. Aí gravamos, né? A fita cassete, né? Aí ele foi para a Redenção, ele conseguiu fazer a melhor fita, mas não tinha nem CD, era tudo fita cassete, né? Hoje o meu sonho é comprar essa casa, alguém comprar essa casa da prefeitura, e eu faria aqui o espaço cultural. Tudo que tem aqui é de cultura, né? Então, no dia que eu morro, isso aqui vai ficar. Nas margens do Araguaia surgiu Santana, a cidade querida, construída por uma geração de pessoas corajosas e destemidas. Com coragem e amor, ergueram um lar, cultivando a terra sobre o sol a brilhar. No coração do Pará, suas histórias se entrelaçam. Com lutas e vitórias, muitas barreiras ultrapassam. Pioneiros destemidos, de mãos calejadas, construindo um futuro de memórias abençoadas. Pelos rios que banham essa terra de encanto, os pioneiros de Santana labutam com tanto. Com suor e fé, moldaram seu destino, deixando um legado de trabalho e carinho. Que a gratidão ecoe por cada morro e planície, aos pioneiros de Santana, em sua grandeza propícia. Honramos suas vidas, seu esforço sem igual, pois em seus passos firmes encontramos inspiração imortal. Agora surge uma nova geração, promessa colorida, juventude vibrante, cheia de sonhos e anseios, herdeiros de uma história, guardiões de novos meios. Com o rio a cantarolar segredos antigos, os jovens de Santana traçam seus próprios abrigos. Em cada sorriso, em cada olhar esperançoso, o futuro se desenha, radiante e generoso. Pioneiros do amanhã, com bravura e união, conduzam sua cidade rumo à transformação. Eu amo Santana do Araguaia! É Santana do Araguaia, ostentando suas naturais riquezas. Ó cidade querida, cidade brasileira, as águas